Vamos para a Bahia. Chegando ao sul da Bahia, encontramos a pretendida terra indígena Tupinambá de Olivença, um autêntico oceano de fraudes. O primeiro indício está na própria linha que delimita essa área junto ao litoral. O que seria o traçado natural é quebrado por reentrâncias que indicam a existência de empreendimentos de luxo ou mesmo, segundo foi informado, de propriedades privadas das autodeclaradas lideranças indígenas. Agora, na Bahia, se repete a mesma coisa que tinha sido observado na região do Morro dos Cavalos de Santa Catarina. Quando o traçado natural da linha, que deveria balizar os limites da terra indígena, foi alterado para contornar um posto de gasolina. Observe-se a estranha e inocente tripa que se estende para o sul. Observar aí no mapa. Na foto da direita, essa aqui. Na foto da direita, o indivíduo não apresenta traço de ser indígena, mas a Convenção 169 da OIT, assinada apenas pela diplomacia brasileira, mais 21 países do mundo, principalmente a América Latina, permite que qualquer um declare essa condição, a autodeclaração. Na foto da esquerda, o tamanho da fraude pode ser medido pelo índio atrapalhado em fazer pose com arco e flecha, o arco para trás e a corda para frente. É um fiasco no texto. Aí vocês vão ver agora onde está tradicionalmente a tradicionalidade indígena da primeira fotografia. Vê-se um pai de santo no candomblé está vestido de pajé da tribo. E o filho do pajé, principal liderança que diz indígena na região, onde estão os traços físicos de ser indígena, mais um índio da Convenção 169. Genérico. Outro mapa. Esse mapa, entre muitos outros referências escritas que foram encontradas, indica que a região da pretendida terra indígena Tupinambá de Olivença nunca foi dos Tupinambás. Nos primeiros atos do Brasil, colônia, os Tupinambás se estendiam do sul do Rio São Francisco até a Baía do Camamu, habitando principalmente da região do Recôncavo Baiano. Os Tupiniquins, por sua vez, se estendiam da Baía do Camamu até o rio Cricaré, atual rio São Mateus, no estado do Espírito Santo. Ambas as etnias foram consideradas extintas, mas estão renascendo pela obra de antropólogos comprometidos ideologicamente com a causa indígena. A registrar que os Tupinambás e os Tupiniquins, apesar de pertencerem ao mesmo tronco tupi, eram inimigos mortais. Em grave fraude histórica, ONGs e os autodeclarados índios Tupinambás promovem a caminhada dos índios Tupinambá de Olivença em memória dos mártires do massacre do rio Cururupê, evocando um massacre de índios Tupinambás ocorrido na praia do Cururupê, comandado por Mendes Sá, em 1559, na chamada Batalha dos Nadadores. Ora, os Tupinambás vieram da região do Recôncavo como aliados dos portugueses para atacar os Tupiniquins que ameaçavam os engenhos na região de Ilhéus. Os Tupiniquins, encurralados, buscaram a fuga pelo mar, nadando, mas foram perseguidos e mortos afogados pelos Tupinambás. Daí o nome Batalha dos Nadadores. Os Tupinambás de Olivença ressurgem sob forte presença do Conselho Indigenista Missionário do Sul da Bahia, caracterizando com índios ou rurícolas, ainda que muitos fossem mestiços com ancestrais indígenas. Nem se sabia qual a etnia seria atribuída a esses indígenas renascidos. ONGs foram atribuindo as etnias Tupiniquim, Jerém e assim por diante, até chegar aos Tupinambás em um evento promovido pelo CIMI, conforme narrado pela antropóloga portuguesa que efetuou os estudos da limitação pretendida terra indígena no seu livro Terra Calada, referente à sua tese de doutorado. As principais lideranças dos autodeclarados Tupinambás de Olivença têm uma longa ficha criminal. Nas vezes em que foram presos, houve sempre grande pressão, inclusive internacional, para que fossem libertados. ONGs e até mesmo o primeiro escalão da presidência da República de governos recentes. Na diligência da CPI, a liderança mais significativa, o cacique Babau, foi encontrado em prisão domiciliar no local que diz ser a sua aldeia na Serra do Padeiro, mas de fato em plena liberdade para promover as articulações que quisesse. Invoca os encantados, entidades que só ele vê e de quem diz receber ordens acima, inclusive das determinações do Poder Judiciário. Na diligência deixou ameaça, maneira subliminar,
de que até o final de 2016 não fosse resolvido o litígio, ele iria obedecer às ordens dos encantados, não teria quem segurasse as atitudes dele. E, de fato, promoveu nova invasão de terra no final do ano passado. A autodeclarada cacique Valdenice, que teria sido a pioneira na construção da farsa do Tupinambás, de Olivença, perdeu a primazia para Babau. Vive no distrito de Olivença e possui igualmente longa ficha criminal, estelionato, esbulho, processório, exercício arbitrário das próprias razões, extorsão de fruto. Eu queria concluir esse dia sem fazer um agradecimento específico e nominal a todos para a assessoria, porque nessas 3.385 folhas tem as digitais de um trabalho tecnicamente qualificadíssimo, de uma dedicação sem sinônimo, de uma imparcialidade que pode se considerar o maior índice possível de alguém que se comportou como magistrado para fazer aquilo que representasse a verdade. Quero dizer também que durante todo esse tempo, nós jamais chegamos na assessoria técnica da comissão, tanto nós na presidência quanto os nossos relatores, para solicitar que a relatoria omitisse qualquer fato, ou distorcesse para que ficasse ao sabor do nosso desejo. Deixamos que as coisas acontecessem de maneira livre, soberana, para que pudesse mostrar com clareza que os índios e os negros não têm seus donos prediletos. Eles querem dignidade, ser tratados como brasileiros, ter segurança jurídica, a possibilidade real de conviver com harmonia, poder provar da própria evolução da sociedade, nos ciclos de evolução. Nós temos, só no caso dos índios, no isolamento das matas, índios que recém estão saindo de lá, índios que estão no processo de aculturação, índios que já estão integrados na própria sociedade, índios buscando a universidade como meio de participação no conhecimento do mundo competitivo. Tratá-los todos como se fosse uma massa homogênea e tentar resolver tudo isso com um pedaço de terra certamente interessa àqueles que utilizam os índios para malversar recurso público, para manipular e encher os bolsos com a agressão de toda sorte. Com relação aos negros e quilombolas, da mesma forma, tá? Daqueles que eu conheço lá na minha região, são bem próximos, nasceram e viveram comigo na minha infância, jogando bola de gude, brincando com carretas de sabugo, né? Nossos colegas de aula, tá? Meus amigos, estão lá. E eles não querem de forma nenhuma a demarcação daquelas terras, eles querem continuar cada um com as suas terras. Mas se o governo realmente quiser curar a injustiça de uma pessoa ser castigada pela cor da pele, pela discriminação, aí terá outras políticas públicas muito além da terra. Para aqueles que foram expulsos para a periferia da cidade. Aliás, a origem da palavra marginal é a cidade que centrifugou a pobreza para a sua margem mais longínqua, porque é o único lugar que sobrou para o retirante poder morar. É lá que ele fica. Esta pessoa foi castigada muitas vezes pela cor da pele, sem condição de ir para o mundo competitivo. As políticas públicas, as ferramentas de solução de vida, certamente não estão num pedaço de terra devoluta. Desde quando aquele cidadão vai pegar numa enxada, num arado, ou poder plantar e semear? Há muito ele vive na vida urbana. Ele não tem direito à universidade como ele precisava ter. Ele não tem direito a um pedaço de chão como ele não tem direito à saúde como ele deveria ter. Isto sim. Então nós temos que trabalhar para que a ordem pública, não com o Estado exagerado, intervencionista, paternalista, tratando o tratado desígnio das pessoas como se ele fosse o único dono da sua vida e destino, nem deixando o mercado solto para legislar, para fazer o que bem entende pela lei do mais forte, do mais poderoso e o poder de pagamento. Mas nós queremos, na verdade, desfrutar da possibilidade de ter harmonicamente uma sociedade que se comporte pelo uso do capital com responsabilidade social. E ela está em todos os lugares. Logo, quando se faz esse relatório, né, por mais que a crítica, e na próxima semana vão ver críticas severas, palavras de baixo calão, na verdade, gente que se beneficiou desse processo, que embolsou milhões de reais, dinheiro que veio da Noruega, chegou aqui em milhões de dólares ou euro, mas que foi declarado na Receita Federal em meia dúzia de trocado. Eles vão ter que conversar com a Receita agora para saber como é que milhões de dólar se transformou em trocadinho na Receita Federal. Aí no relatório tem exatamente como é que aconteceu o fluxo, né?
Aliás, se eles não tivessem culpa, por que será que eles não permitem a quebra do sigilo? Corre como o diabo da cruz, não permite de jeito nenhum, por amor de Deus, não quebre o sigilo, não façam isso. Se queixaram aqui quase de joelho que tinha um padre envolvido, e daí? Quem é que diz que também não pode ser desonesto? Eles estão em todos os lugares. Não é a batina que transforma o cidadão melhor ou pior, né? Claro que não. Não tem nenhum problema de investigar. A investigação tem que ser igual para toda a cidadania, para os promotores, para os juízes, para os padres, para os deputados, todos em igualdade de condição. A lei tem que estar na condição superior a qualquer cidadão com desígnio dos seus próprios atos. Logo, estou muito feliz em poder ter presidido essa comissão e com muita luta tenho que dizer para os meus filhos e netos. Passei por essa casa, caminhei muitas vezes com extrema dificuldade. Teve dias que fiquei 8 horas sentado nessa cadeira, ouvindo o que jamais alguém queria ouvir. Mas ao final de tudo, meus queridos colegas parlamentares e nossos queridos assessores, a quem agradeço profundamente e reconheço o valor inestimável que deram da função pública, da preservação do interesse público acima de qualquer coisa. No final temos 15 proposições para a legislação do INCRA. Temos 20, mais ou menos, 20 indiciados. Gente que cometeu crime e está consubstanciado dos autos deste processo. E serão enviados seus processos a quem de direito para fazer os inquéritos policiais e o julgamento na forma da lei. Parte da FUNAI, 10 proposições legislativas, todas elas prontas, de começo ao fim, dizendo o que se fazer para ter uma legislação de Estado e um órgão que realmente proteja os índios, né? Tudo isto está neste documento, com mais de 40 indiciamentos na questão indígena. 40 indiciamentos. Não tem mais indiciamentos porque os senhores do Ministério Público, pela legislação atual, não podem ser indiciados. Mas nós aconselharemos adequadamente a Polícia Federal, colocando-os rigorosamente em cada artigo que incorreram nas injustiças proferidas, para que eles, na forma da lei, também tenham que fazer sua defesa, ou pelo menos tenham a desconfiança definitiva de que alguém, usando o manto da vida pública e o cargo que ocupa, protegeu o crime em detrimento da justiça. Queria, então, no encerramento, fazer um agradecimento à FPA. E queria que, sem desdoro a nenhum profissional, queria fazer esse agradecimento em nome da Miriam, que é nossa assessora e que faz um trabalho magnífico a todas as pessoas da FPA. Queria agradecer a todos, sem nenhuma distinção, que nos ajudaram nisso. E desejar que na quarta-feira que vem, quando então faremos a reunião para fazer o debate, possamos encerrar com louvor esta CPI. E a partir de então, os assessores de imprensa de todas as bancadas e de todos os parlamentares que participaram terão uma reunião com esse conjunto de relatório na mão. Para nós, então, transformar a CPI no nascedouro das políticas públicas, buscando fóruns os mais distintos e mais diversos de todos os lugares do país, para, à luz do que apuramos, contar para as pessoas que aqui tem gente que respeita o país, que de verdade protege e ama os índios e os negros, mas antes de qualquer coisa serve a pátria, sem usar dela para encher os bolsos.